Bem-vindos ao Historizando! Nessa reta final, nessa última semana, aqui no canal a gente está corrigindo aí alguns exercícios, a gente está analisando como alguns conteúdos que aparecem bastante na prova do Enem caem na prova, porque a gente sabe que a prova do Enem é uma prova única, uma prova diferente, e por isso a gente precisa treinar também esse olhar a partir da prova do Enem. Todas as listas de revisão que eu disponibilizei para vocês no grupo de Telegram, tá tudo lá, tá? Então tem Grécia e Roma, tem Idade Média, Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. São 5 listas com 5 exercícios cada. Já saiu aqui no canal os comentários da Idade Média e os comentários com relação ao Brasil República, e hoje nós vamos comentar sobre Grécia e Roma, como aparece esse conteúdo na prova do Enem. E vocês vão entender até mesmo as várias semelhanças desse conteúdo nessa prova. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, não se esquece de dar um like, não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito ou inscrita, para ajudar o Historizando, então, a chegar em mais lugares. E vamos, então, corrigir juntos. Se você ainda não fez e quiser fazer, dá um pause, olha a questão, se quiser baixar também a lista, fique à vontade, tá? Bora lá! Essa aqui foi do ano passado, deixa eu editar aqui, né? Essa aqui foi do ano passado, o Enem de 2019. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Então ele está falando o quê? A proporção desses cidadãos em relação à questão total, a proporção das pessoas, dos cidadãos, de quem participa ativamente da política com relação ao todo. E ele fala que na aristocracia e na oligarquia é menos e na democracia é mais. Então olha a pergunta. Nas cidades-estado da antiguidade clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto, então a proporção que a gente conversou, é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação. Então, tem alguma coisa que explica que nas aristocracias e oligarquias é uma proporção menor e nas democracias é maior. O que explica isso, né? E aqui tem várias questões. Olha só, com relação à liberdade de culto. Liberdade de culto, primeiro, nesse momento na antiguidade, a gente não tem essa variação, ainda mais que a gente está discutindo Grécia, né? Grécia Antiga. A gente tem a questão do politeísmo, a gente não tem essa intolerância religiosa, essas discussões todas que acontecem, por exemplo, na modernidade, pelo menos não no mesmo local de mesma influência, né? Que é o caso dos gregos, da questão dos helenos, né? Então, a religiosidade não tem nada a ver com isso. Igualdade de gênero. Bom, nem na democracia, nem na aristocracia, a mulher não está inclusa, né, nesse processo de participação política, de cidadania. A gente sabe que até mesmo com relação à democracia, que a proporção é maior, é exclusivamente questões de homens, então não tem relação. Exclusão dos militares também não significa que a aristocracia é de um jeito e a democracia é de outro, tá? E também, mais uma vez, não é esse tipo de exclusão que um ou outro fazem. E a alfabetização, gente, muito difícil você pedir alfabetização num momento como esse, em que a cidade, a questão intelectual é dividida, né? Essas funções, não tem essa concepção direta. E mesmo assim, digamos que você ficou na dúvida, porque eu sei que teve muita gente que marcou isso aqui. Pensa comigo, disso tudo aqui, dessas alternativas todas aqui, o que a oligarquia e a aristocracia tem de exigência que faz com que o número fique menor do que uma democracia? Quem são as oligarquias, aristocracias? É a galera que tem terra, é a galera que tem controle. A galera que tem controle na antiguidade é a galera que tem terra, gente.
Então é a questão da terra. Por quê? Na democracia não exige isso para você ter a cidadania, né? Ainda mais em Atenas, homem, maior de idade, nascido em Atenas, então não é uma exigência a questão da terra. Já numa aristocracia, as pessoas importantes, né? O que é a aristocracia? O que é a oligarquia? É o governo dos melhores, dos mais importantes. E por que eles são os mais importantes? Pela posse da terra, tá? Então, letra A. Bora para outra do 2019, mas versão PPL. Então, olha como cai bastante. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale, de outro modo não existiria a cidade. Então, olha lá. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental. Então, olha só, competência nas construções, os atenienses acreditam que o povo seja capaz de dar conselho. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, uma discussão política. É mais ou menos isso que está falando aqui, né? Toleram que qualquer um fale. Então, qual que é a característica fundamental da questão política para os atenienses, né? Olha lá, dedicação altruísta em ações coletivas, tá? O que é o altruísmo? É você colocar o outro em primeiro lugar. Não é o caso, né? Tá falando de discussão, mas não é um é mais importante, um fala mais, um tá deixando o outro apenas e acabou, né? Tipo, quase que uma questão solidária, não tem relação com isso, tá? Letra B, participação direta em fóruns decisórios. Olha que interessante, né? Porque aqui ele tá falando de deliberação política, de qualquer um falar, né? Oh, meu Deus, seleciona o computador, isso. De qualquer um falar. Então, a letra B é muito atrativa, né? Letra C, ativismo humanista em debates públicos. Gente, muita gente fica com dúvida nessa. Galera, o humanismo é uma discussão da modernidade, tá? Essa palavra aqui tá fora de contexto, não tem nenhum tipo de relação. E mais uma vez, não é uma questão de ativismo, é uma questão de participação, de ouvir o outro, tá? Por isso que a letra B atende muito mais o que a gente está discutindo aí no texto. Letra D, discurso formalista em espaço acadêmico. Nada a ver, gente, nada a ver. Espaço acadêmico é dentro da questão dos estudos, das pesquisas, e não é isso que ele está falando, ele está falando da deliberação política, da participação. Letra E, representação igualitária em instâncias parlamentares. Primeiro, tá? Muita gente pode estar confundindo essa aqui. Primeiro, o fato de a gente ter essa deliberação política, representação igualitária envolve uma ampliação de muita coisa que na democracia ateniense não tinha, né? Ainda mais em questões parlamentares. A gente sabe que tinha muita questão do sorteio, você tinha que ter as condições específicas, né, para participar, então tem que tomar muito cuidado, tá? A letra B, com certeza, atende muito mais à discussão que está sendo feita no texto. Então, fique atentos e atentas a isso, ok? Vamos para a próxima? Então, vamos aqui, deixa eu me deslocar. Vamos lá, texto 1. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando a Terra é dividida. São mencionados... Então, calma. Quando a Terra é dividida, e divididas... Oh, meu Deus, desculpa, gente. Olha só, tô viajando na maionese. Solon é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando terra e dívida são mencionadas juntas. Perdão. Logo depois de 600 anos a.C., ele foi designado legislador em Atenas com poderes sem precedentes, porque a exigência de redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por meio da força ou de pequenas concessões. Beleza. Então, um texto do feeling. Texto 2. A lei das 12 tábuas. Essa lei das 12 tábuas cai demais. Parece demais na prova. A lei das 12 tábuas se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas que chegaram até nós. A publicação dessas leis, por volta de 450 a.C., foi importante
pois o conhecimento das regras do jogo da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem comum e potencialmente limitador da hegemonia e arbítrio dos poderosos. O ponto de convergência, porque olha só, se separaram, né? Porque tem gente que comeu mosca. Texto 1, Grécia. Texto 2, Roma, tá? Cuidado com isso. O ponto de convergência que está unindo entre as realidades sociopolíticas indicadas no texto consiste na ideia de que há o quê? A discussão de preceitos formais estabeleceu a democracia. Toma cuidado. Roma teve democracia? Não. A gente não pode falar de um ponto de convergência com relação à democracia, porque Roma nem teve democracia, tá, gente? Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias? Em nenhum momento está falando isso aqui, né? Na desarticulação. O que acontece é que você está incluindo uma galera, mas isso não quer dizer que a aristocracia, então, se desarticulou, ficou fraca, acabou. Não é isso, tá? Letra C. Formulação de regulamentos oficiais instituiu as sociedades. Gente, instituir a sociedade já existe, né? Cuidado com isso, a sociedade já existe, não é? Essa formulação, essa questão das regras e das leis, mesmo porque aqui tá falando de regras e leis específicas, não quer dizer que antes não existia, tá? Então, você tá colocando aí um exagero, esse aqui extrapola muito o que a gente tá falando, é um distrator de extrapolar. Definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesse. Gente, primeiro, essa definição vai encerrar qualquer conflito? Acabou, já era, fim? Claro que não, né? Isso em qualquer lugar, gente. Qualquer lei que você faça, qualquer regra que você faça, quer dizer que definitivamente acabou o problema? Não, isso não quer dizer. Uma coisa não quer dizer a outra, tá? Agora, olha a letra E, por favor. Criação de normas coletivas diminuiu as desigualdades de tratamento. Entende que primeiro, fala dos dois, tanto da lei das 12 tábuas quanto a questão do escravismo lá do Solon, fala dos dois, que é essa criação dessas regras, e vai diminuir a desigualdade de tratamento. Quer dizer que vai 100% melhorar, como as outras estão tentando dizer? Não, mas se tem a lei das 12 tábuas, se você proíbe a escravização de cidadãos, aquelas pessoas que no caso plebeus, né, ou no caso dos gregos aí, os que não têm muitas posses, não são ricos, eles conseguem melhorias aí no tratamento, melhorias nas leis para eles, na participação. Por isso, letra E, ok? Vamos lá, gente, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu leio todos os comentários. Oh, meu Deus, sempre dá um bizil. Vamos aqui, ó. Vamos pro 4. Essa aqui, uma galera muito grande erra e por um conceito que você precisa entender que não faz parte da antiguidade, eu vou explicar, tá? Olha lá. E observem que, de novo, aqui fala de uma questão das leis, das 12 tábuas. Então, essa discussão sobre criação de leis, essa discussão sobre participação política ou não, é o que mais aparece quando fala de Grécia e Roma, tá? Olha essa questão. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente, de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Beleza. Aí vem a mudança, o ponto de mudança. Em 451, porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon, tá? Então, cuidado, tá? Porque tá falando dos romanos aqui. Ai, Tati, mas fala de Grécia. A galera viajou para entender algumas coisas. É só isso, tá? A gente tá fazendo uma questão sobre Roma, ok? Mas na verdade é sobre a antiguidade de qualquer forma, né? Ó, a superação da tradição oral no mundo antigo, descrita no texto, porque assim, ele tá sendo bem, né? A superação no mundo antigo, e tá sendo bem amplo. Mas aí ele vira e reforça no texto. Então não tá falando da antiguidade de uma forma geral, tá falando do texto. Essa superação tá relacionada com o quê? Primeiro, você vai no texto, o que está falando da superação? Era de um jeito, aconteceu alguma coisa que virou outro. Que coisa é essa?
Lei das 12 tábuas, os decênveros, a participação dos plebeus. É basicamente isso, a inclusão dos plebeus nessa participação, tá? Então, olha lá, adoção do sufrágio universal masculino. Cuidado, sufrágio universal é geral, todos os homens, sem exceção. Tinha escravizado, como é que você vai falar, né? Não é um sufrágio universal, não é galera, não. Você está incluindo um grupo, mas você não está incluindo todo mundo. Agora, olha só a B, extensão da cidadania aos homens livres. Aí já atende? Aí já atende, porque eu não tô falando de escravizado, eu tô falando de homem livre. Antes eram só os patrícios, agora são patrícios e plebeus. É isso que vai mudar, é isso que vai então superar a tradição oral e transformar em uma questão escrita, né? Que como diz o texto. Ó, esse é o nosso gabarito, tá? Extensão à cidadania. Como assim cidadania? Participação política. Extensão a essa participação aos homens livres, patrícios e plebeus. Letra C. Afirmação de instituições democráticas. De novo, tem democracia em Roma, gente? No Império Romano, República Romana, teve democracia? Não teve. Esse modelo é um modelo grego, mais especificamente ateniense e de cidades que eram influenciadas por Atenas. Na antiguidade a gente está falando disso, tá? Agora, essa aqui, muita gente marca, muita gente marca, tá? Implantação de direitos sociais. Toma cuidado, porque direito social e direito civil, direito político são diferentes, tá? Isso a gente estuda mais na sociologia. O direito social, ele tá atrelado à educação, à questão da moradia, né, da fome, né, da comida, da alimentação, etc, né? Isso, gente, não é nem discutido na antiguidade. Essa questão de direito social, esse conceito de direito social nem existe na antiguidade, nem é uma discussão da antiguidade. Então toma cuidado. Mais uma aqui que não tem relação com a antiguidade, nem discussão com a antiguidade. Tripartição dos poderes. Onde você tem, a princípio, a tripartição dos poderes? Os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A partir de quando você tem essa discussão? Iluminismo, século XVIII. Então tem Montesquieu, tem vários autores que vai falar disso. Cuidado, que não tem nada a ver com a antiguidade também, tá? Bom, então vamos para 5. Pois quem seria tão inútil ou indolente a ponto de não desejar saber como e sob que espécie de constituição os romanos conseguiram, em menos de 53 anos, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo exclusivo? Fato nunca antes ocorrido? Ou, em outras palavras, quem seria tão apaixonadamente devotado a outros espetáculos ou estudos a ponto de considerar qualquer outro objetivo mais importante que a aquisição desse conhecimento? Olha o texto. Então, texto de Políbio, né? Não tem muitas coisas na fonte pra gente. Ó, a experiência a que se refere esse historiador, que é o Políbio, nesse texto escrito no século II a.C. Que experiência é essa? Digamos que você não saiba a data, tudo bem, não tem problema, mas você precisa se atentar ao texto, tá? Letra A. Ampliação do contingente de camponeses livres. Aonde ele está falando de liberdade? Aonde ele está falando de gente deixando de ser escravizado ou algo assim, né? Nenhum lugar. Letra... Oh, meu Deus, foi mal, gente. Letra B. Consolidação do poder das falanges óplitas. Olha, tá querendo, assim, mexer com o vocabulário de vocês, né? Gente, óplitas são soldados gregos. Não tem nada a ver, tá? E também não tá falando das falanges óplitas, não tá falando desses grupos de soldados, né? Não é desse poder necessariamente. Agora, olha isso aqui. Concretização do desígnio imperialista. Olha só como é importante a gente entender o texto. O que ele está falando aqui, né? Cadê? Uma espécie de constituição, os romanos conseguiram, em menos de 53, submeter quase todo o mundo habitado ao seu governo. Então ele está falando o quê? Dessa questão da dominação romana. Basicamente, o texto é sobre essa dominação romana. Então, a alternativa que mais atendesse a essa dominação é que vai nos ser a resposta, nos atender, né? Monoteísmo cristão. Monoteísmo, gente, tá falando de questões religiosas aqui? De domínio religioso? Não, né?
Então, e nem nesse período aqui isso não vai acontecer, ainda ia faltar um tempo, né? Sobre a questão do cristianismo no Império Romano. E libertação do domínio etrusco. Uma galera pode confundir essa também, porque os etruscos foram reis, né, em Roma, mas isso bem no começo do processo romano, tá? Não tem conexão com as questões republicanas nem com o Império Romano, tá? Então, algumas pessoas que estudam mais a fundo Roma ou que lembram, né, da história romana, que começam com os reis etruscos, poderiam confundir, mas aí se apoie na data e no texto, tá? Não sei data, se apoia no texto, o texto tá falando dessa questão de domínio, de todo mundo, de conjunto ali, a galera ali em domínio romano, tá? Então isso tem relação, conexão com a questão do Império Romano. Bom, o gabarito tá aqui, deixa eu ver se eu mostro pra vocês. O gabarito tá aqui. Se vocês tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se quer baixar essa lista, fique à vontade no grupo do Telegram, tá tudo lá disponível. E nos próximos dias eu vou soltar as próximas correções. A gente ainda tem 2 correções e a gente tem um vídeo especial que eu convidei uma psicóloga, uma nutricionista e um professor de yoga e respiração para conversar com vocês. Inclusive, quem chegou no final desse vídeo, por favor, me dê uma sugestão. Vocês preferem que esse vídeo para preparação para a prova com outros profissionais seja na sexta, no período da noite, ou no sábado de manhã? O que seria melhor para você poder se preparar aí para essa prova, tá bom? Gostaria muito que você comentasse e contribuísse com isso. Curte o vídeo, se inscreve no canal, @historizandotati no Instagram. Um beijo e até a próxima!